Você acredita em lobisomem? Pois depois de ouvir o que aconteceu naquela fazenda no coração do Mato Grosso do Sul, talvez passe a acreditar. Uma noite comum virou um pesadelo real quando o silêncio tomou conta da mata, os bois enlouqueceram e um uivo, daqueles que gelam o sangue, cortou o céu. Um vaqueiro solitário, uma espingarda velha e um encontro que desafiou tudo o que ele achava que sabia sobre o mundo. Mas o mais assustador, o que ele viu naquela noite, ainda pode estar por aí, esperando outra lua cheia. Foi numa dessas noites de lua cheia que a história veio à tona, enquanto o fogo estalava na beira do terreiro e a fumaça do cigarro subia devagar, desenhando figuras no ar. O vaqueiro, já com o rosto marcado pelo tempo e os olhos fundos de quem viu mais do que devia, ajeitou o chapéu de palha e puxou uma cadeira velha, daquelas que rangem só de encostar. Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu de verdade. Não tô inventando, não. E quem quiser duvidar, que duvide, mas eu vi com meus próprios olhos. Ninguém se atreveu a rir. O jeito dele falar carregava um peso que calava qualquer piada. O silêncio em volta só deixava o barulho da lenha queimando mais alto. Até os grilos pareciam prestar atenção. Foi aqui mesmo, em Mato Grosso do Sul, fazenda do seu Agenor, perto de Rio Negro. Uma dessas propriedades grandes, rodeada de mato dos 4 lados. Não tinha vizinho perto, não. O mais próximo morava a uns 10 quilômetros de cavalo. Era tudo isolado, puro sertão. À noite, só o breu e o barulho das corujas. A voz dele era baixa, mas firme, e conforme falava, parecia que a gente estava sendo puxado para dentro da lembrança dele. Naquela época eu era mais novo, estava na lida todo dia, acordava com o canto do galo, dormia quando o corpo pedia trégua. O trabalho era duro, mas o que pegava mesmo era a solidão. Só eu, os bichos e a lua. A lua. Ele deu uma pausa longa, como se estivesse vendo ela naquele instante. A chama do fogo dançava nos olhos dele. Foi numa dessas noites claras que a história começou a mudar. E vou te dizer, tudo começou com um silêncio diferente. Os outros ao redor da fogueira se remexeram, mas ninguém disse nada. Ele acendeu outro cigarro, tragou fundo e soltou a fumaça devagar, como se ela trouxesse a lembrança junto. Eu já tinha ouvido falar. Antigo contava que nas noites de lua cheia, certas almas penadas rodavam pelo mato. Uns falavam em mula sem cabeça, outros em corpo seco. Mas tinha um que sempre me arrepiava só de ouvir: o lobisomem. Ele sorriu de canto, como se soubesse que aquela palavra ainda assombrava. Diziam que era homem em dia normal, mas que virava bicho quando a lua subia redonda no céu. E que era bicho feio, faminto, sedento por carne e medo. Eu ria dessas coisas. Até aquela noite. Mais uma pausa. Um gole na caneca de alumínio que tremia levemente na mão calejada. O vaqueiro, então, olhou para a gente como se quisesse ter certeza de que estávamos prontos. Aquilo que eu vi não sai da cabeça. Não importa o quanto o tempo passe. Foi a noite em que o gado se calou, os cachorros sumiram e o ar ficou pesado. Parecia que o mundo tinha prendido a respiração. Ali ele se endireitou na cadeira e ajeitou o coldre vazio que ainda carregava no cinto por costume. O tom de voz mudou, ficou mais grave. Vocês acreditam ou não, não me importa. Mas naquela noite, alguma coisa saiu do mato e veio direto para o curral. E então, como quem decide soltar o anzol só depois que o peixe já mordeu, ele disse quase num sussurro. Foi aí que o silêncio virou ameaça. E o medo, companheiro. Depois daquele silêncio que o vaqueiro mencionou, não teve mais como fingir que era só mais uma noite comum. Ele disse que foi como se o tempo tivesse parado por uns segundos. Nem o som dos grilos, nem o assobio do vento. Nada. Só aquele vazio que fazia doer no ouvido de tão seco.
Eu lembro que estava no terreiro, perto do galinheiro, conferindo as trancas dos currais. Era costume, todo fim de tarde eu fazia isso, conferia cada cerca, cada portão. Mas naquele dia, rapaz, as vacas já estavam agitadas antes do escurecer, dando coice, mugindo alto, umas até se batendo contra a cerca, e não era só uma ou outra, era o lote inteiro. Ele parou um instante, como se estivesse escutando de novo os mugidos na cabeça. Pensei que podia ser onça. Não era incomum por ali. Mas aí eu vi os cachorros. Os 4 que a gente tinha, tudo vira-lata bravo, acostumado com o bicho do mato. Eles não estavam latindo, nem correndo atrás de nada. Estavam escondidos embaixo do alpendre, tremendo com os olhos arregalados, como se soubessem que não dava para enfrentar o que vinha. O vaqueiro descreveu aquela tarde como um presságio. Disse que o céu tinha escurecido mais rápido do que o normal, como se a lua tivesse pressa para subir. As nuvens estavam pesadas, mas não chovia. A mata ao redor da fazenda, que costumava ser viva com o barulho dos bichos noturnos, estava completamente calada. Até o canto do anu sumiu, e olha que aquele passarinho canta até quando não deve. Ele riu, mas o riso morreu rápido. O tom voltou a pesar. Eu fui até o fundo da propriedade. Tinha um pedaço de mata mais fechado ali que ninguém mexia. Diziam que era terra de alma, mas isso aí é papo de gente antiga. Eu só queria ver se tinha alguma pegada, algum sinal de bicho. E foi aí que eu senti aquele cheiro. O cheiro, segundo ele, era algo entre carniça e enxofre. Forte, enjoativo, que fazia o estômago embrulhar. Não era de bicho morto, era pior, mais denso. Eu travei. A espingarda estava comigo, mas descarregada. Nem sei porquê. Fiquei parado, só escutando. E no meio daquela imensidão de silêncio veio um estalo, como galho quebrando. Mas não foi só um. Foi como se algo muito pesado tivesse pisado ali perto. Ele disse que voltou devagar, de costas, sem correr. Não queria dar as costas para o que quer que fosse. O céu já estava todo prateado pela lua cheia, mas dentro da mata era sombra pura. Não dava para ver direito, só sentir. Cheguei no curral e vi os bois enfileirados no canto, todos empurrando uns aos outros. Um deles, um zebu velho e teimoso, estava com espuma na boca. Nunca vi aquilo. Era pânico mesmo. Quando voltou para casa, trancou cada janela, fechou a porta com tranca dupla e sentou na cadeira de balanço, a espingarda agora carregada no colo. Não ia dormir, ia esperar. Mas o que me arrepiou de verdade foi o relógio da parede. Tinha parado, era 9h18 da noite, e não mexeu mais até o outro dia. O vaqueiro levantou da cadeira como se quisesse mostrar o corpo todo entrando na lembrança. Aí eu soube. Alguma coisa estava rondando. E não era de carne e osso como a gente, era coisa de outro mundo. Coisa que só aparece quando a lua cheia ilumina a maldade escondida na terra. Naquele momento da história, a fogueira estalou mais forte. Um galho caiu, levantando uma pequena chuva de fagulhas. O som pareceu provocar um calafrio coletivo. Alguém tossiu ao fundo, só para lembrar que ainda respirava. E foi só o começo, disse o vaqueiro, agora olhando fixo para a gente. Porque quando os uivos começaram, aí sim, eu soube que não era lenda. O vaqueiro deu um passo à frente na beira da fogueira, como se aquele pedaço da história merecesse ser contado em pé, de peito aberto, ou talvez porque o frio da lembrança começava a subir pelas pernas. Foi umas 11 e pouco da noite quando ouvi pela primeira vez. Não foi latido, nem berro de bicho. Foi uivo. Um uivo comprido, cheio de dor e raiva, e vinha lá do fundo da mata, onde nem trilha de gado tem mais. Ele fechou os olhos por um instante, e quando falou de novo, a voz saiu mais baixa. Mas não era só um som, era como se aquilo vibrasse por dentro do corpo da gente. Pegava no osso, sabe? Me fez gelar até a espinha, me fez lembrar de coisa que nem lembrava mais.
O vaqueiro disse que levantou devagar, a espingarda ainda no colo. Olhou pela fresta da janela. A lua estava no alto, redonda como uma moeda de prata, e banhava o terreiro com uma luz esbranquiçada, quase fria. Os cachorros continuavam calados, sumidos debaixo do alpendre. Nem sinal de coragem nos olhos deles. Eu tentei fingir que era só minha cabeça, que devia ser um lobo do mato ou algum bicho qualquer, mas no fundo eu já sabia. A fazenda estava envolta num silêncio irreal, como se todo mundo tivesse parado para escutar o que vinha dali, a mata escura, a luz da lua e aquele maldito uivo que se repetia, cada vez mais perto. Depois do terceiro uivo, eu já estava do lado de fora. Nem sei como fui parar ali. Meu corpo foi sozinho. Só lembro da ponta da espingarda tremendo. Ele caminhou até o curral. O chão estava seco, mas os passos dele pareciam afundar. A cada passo um arrepio, a cada suspiro a sensação de estar sendo observado. No começo não vi nada, só senti. O ar tinha mudado. Estava mais frio, mais parado, e aí veio o cheiro de novo, forte, azedo, como carne velha, me deu ânsia. O vaqueiro disse que apontou a lanterna para a mata, e ali, por um segundo, a luz bateu em dois olhos vermelhos, fundos, brilhando feito brasa em fornalha, e estavam baixos, quase rente ao chão. Mas no instante seguinte subiram, como se o bicho tivesse se levantado, ou pior, se transformado. Aquela coisa se ergueu, devia ter mais de 2 metros, ombros largos, peito largo, todo coberto de pelo escuro, mas o que mais me deixou sem chão foi a cabeça. Era uma mistura. Não era de lobo nem de homem. Era algo no meio disso, algo que não devia existir. O bicho não rosnava, nem rugia, só observava, como quem mede o medo da presa. Os bois no curral já estavam num estado de histeria. Um deles se jogou contra o tronco e quebrou o chifre, sangue escorrendo, e o bicho nem se mexia, só olhava. Foi ali que senti que eu estava sendo testado, como se aquela criatura estivesse decidindo se valia a pena vir para cima. Se eu era a ameaça ou só mais uma carne fácil. A espingarda começou a pesar nas mãos. O vaqueiro disse que deu um passo para trás, mas o bicho avançou um jogo de espelhos invertido, cada movimento calculado. E aí veio outro uivo, não daquele bicho, mas de longe, um segundo, como se fosse um chamado, e o bicho virou o rosto, escutou e sumiu. Desapareceu no escuro como se fosse sombra. O vaqueiro voltou para casa correndo, coração saindo pela boca. Trancou tudo de novo. Mas o som do gado mugindo, dos galhos quebrando na mata e aquele cheiro maldito ainda ficavam lá fora, como se esperassem a hora certa. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei na cadeira até o sol dar sinal no horizonte. A espingarda nunca saiu do meu colo, nem por um segundo. E foi ali, de novo diante da fogueira, que ele soltou um suspiro pesado. Foi nessa hora que entendi. Aquilo não era só um bicho. Era algo que vem quando a noite quer mostrar que o mundo tem seus monstros, e que eles nem sempre ficam no escuro. A chama da fogueira estalou mais uma vez. O silêncio entre nós voltou, agora não por respeito, mas por receio. O próximo capítulo prometia o inevitável, o confronto. A madrugada se arrastava lenta. O vaqueiro, ainda trancado dentro do casebre, sentia o tempo escorrer como se o relógio tivesse medo de seguir. Lá fora, o silêncio voltava a se instalar, mas agora não era o mesmo de antes. Era mais denso, mais carregado. Um silêncio que não acalma. Pelo contrário, só prepara. Eu tentava escutar tudo, qualquer barulho, um passo, um estalo, um sopro. O coração estava acelerado, mas os ouvidos estavam mais. Foi aí que notei. As vacas tinham parado de mugir, do nada. Do mesmo jeito que começou, o desespero delas virou um silêncio mortal. O vaqueiro se levantou da cadeira devagar, a espingarda firme nos braços.
A testa suava frio e cada gota parecia escorrer mais devagar que o normal. Ele chegou perto da janela, abriu a cortina com 2 dedos, só o bastante para ver, não para ser visto. E lá estava ele, no meio do curral. O bicho estava de costas, mas era inconfundível. A postura não era de animal selvagem. Tinha algo de humano no modo como ficava parado, ombros erguidos, como se estivesse escutando com atenção absoluta. O rabo balançava devagar, de um lado para o outro, e as orelhas tremiam. Eu não sabia se tremia de medo ou de raiva. Uma parte de mim queria sair e atirar. A outra só queria que aquilo tudo sumisse. A lua batia direto no corpo do lobisomem. E aí ele se virou, devagar, como quem sente que está sendo observado, e olhou direto na direção da janela. Eu travei. Foi como se ele me visse, mesmo eu estando escondido. Aqueles olhos vermelhos fundos, como 2 brasas no fim da fogueira, me atravessaram. Ali, meu sangue gelou de vez. A criatura deu um passo, depois outro. Com cada passo, os músculos se moviam debaixo do pelo escuro. Tinha garras longas, afiadas. As presas apareciam mesmo com a boca fechada. Não rugia, não rosnava. Só vinha vindo, calmo, seguro. Eu recuei, tropecei na cadeira. A espingarda quase caiu, mas agarrei ela com força. Era meu único escudo. Foi então que ouvi o primeiro som desde o silêncio, um rangido, vindo do portão do curral. O bicho tinha encostado nele e estava empurrando devagar. Como quem sabe que tranca humana não serve para segurar coisa do além. Ali eu perdi a razão. Mirei pela fresta da porta e gritei. Não sei o que gritei. Só sei que puxei o gatilho, mas a espingarda falhou. Sim. A arma engasgou, o cartucho emperrou, e por um segundo eterno o vaqueiro ficou só, com uma arma muda e um monstro à porta. Foi o momento mais longo da minha vida. Eu fiquei ali, parado, respirando rápido, esperando ele arrombar tudo. Mas ele não fez. O bicho parou. Chegou a encostar o focinho na madeira da porta, farejou. O cheiro enjoado invadiu a casa. O vaqueiro cobriu o nariz, mas não tirou os olhos do trinco. E aí ele fez o que eu nunca vou esquecer. Ele sorriu, ou pelo menos pareceu sorrir. Aqueles dentes brancos, compridos, apareceram todos. Foi como se dissesse, eu posso, mas não agora. E assim como veio, o bicho recuou. Não correu, não pulou, apenas virou-se de novo e sumiu na escuridão. Eu ainda fiquei parado, sem mexer um músculo. O suor já escorria nas costas, e o medo era tanto que doía o peito. Mas alguma coisa me dizia, ele não foi embora, ele só está esperando. Naquela hora, o vaqueiro não sabia mais o que era sonho, o que era real. Cada som que o vento trazia parecia um aviso. A espingarda, agora destravada e pronta, estava apertada contra o peito. A vela acesa jogava sombras estranhas nas paredes. E então, tudo se calou de novo. Como se o mundo tivesse prendido a respiração pela segunda vez naquela noite. Do lado de fora, o vaqueiro não viu mais o bicho. Mas ele sabia, ele sentia, que ainda estava ali, rondando, testando. O ar carregava o mesmo cheiro. O gado, mesmo quieto, ainda tremia. Os cachorros, nem sinal. E no fundo da mata, algo arrastava. Lentamente, como se voltasse para a escuridão. Foi nessa hora que eu entendi que ele não tinha medo da espingarda, nem de mim. Ele só estava brincando. E pela primeira vez na história, o vaqueiro abaixou a cabeça, não por vergonha, mas por respeito ao que não se entende, ao que vive entre mundos, ao que sangra a terra sem deixar marca. O sol ainda não tinha dado sinal, mas a noite parecia mais clara do que nunca. A lua seguia no alto, testando a sanidade de quem a olhava por tempo demais. Dentro do casebre, o vaqueiro não se mexia. Estava ali, sentado no chão encostado na parede, a espingarda agora entre os joelhos, como se fizesse parte dele.
Eu pensei em tudo naquela hora. No meu pai, no avô, nos causos que eles contavam quando a gente era menino e ria achando que era invenção de velho. Mas não era. A gente só ri do que não entende. Com as mãos trêmulas, ele tirou do armário a caixa de munição guardada havia anos. Era daquelas velhas de madeira que o pai dele dizia ser pro caso de precisar. Até então, nunca tinha precisado, mas agora parecia que cada cartucho ali era um fio de esperança contra o inexplicável. Meu pai dizia que lobisomem respeita duas coisas, coragem e chumbo quente, e que se você fraquejar na hora de mirar, ele sente o medo e se alimenta disso. O vaqueiro desmontou a espingarda, limpou peça por peça com um pano velho de algodão. Era um ritual, não por frescura, mas por necessidade. Precisava estar tudo certo, não podia haver mais falha. Do lado de fora, o vento começou a soprar de leve, fazendo a palha do telhado estalar. E foi nesse estalo que ele se lembrou de algo antigo, uma oração. Daquelas que o avô ensinava baixinho, mais sussurro do que prece. Ele não lembrava inteira, mas falou o que pôde, com fé improvisada e mão firme. Aquilo ali não era mais só sobre vaca, sobre gado, era sobre alma, era sobre provar que mesmo diante do que não se compreende, a gente não arreda pé. Vestiu a velha jaqueta de couro, colocou as botas de cano longo, não falou nada, não pensou muito, só foi. Abriu a porta devagar, sem fazer barulho, como se não quisesse alertar o escuro. A fazenda parecia suspensa no tempo. A luz da lua criava sombras distorcidas que se arrastavam no chão como serpentes. Mas ele caminhou firme, passo a passo, em direção ao curral. O gado estava calado, mas não em paz. Era o silêncio de quem se esconde, de quem já viu o que viu e não quer mais lembrar. O vaqueiro subiu no tronco principal do curral, de onde dava para ver quase tudo. Os olhos varreram a mata. Nenhum som, nenhum movimento. Foi aí que senti aquela presença. Não vi, mas senti. É como quando o trovão tá para cair e o ar muda. Você sabe que vem. Não vê, mas sabe. Manteve a espingarda apoiada no ombro, um cartucho na agulha, o dedo no gatilho, e então ele sussurrou pro escuro. Pode vir. Tô pronto agora. E veio. O som não foi um rugido nem um uivo. Foi um estalo seco, como madeira quebrando. Depois, outro e mais outro. Até que uma sombra se desprendeu da mata, andando sobre duas patas, os olhos vermelhos fixos nele. Era ele, mas diferente, mais agressivo, menos sombra e mais bicho. Como se a fome tivesse crescido. Ou a raiva. Talvez as duas. A criatura não correu. Caminhou com passos firmes, arrastando as garras no chão, como quem anuncia que não precisa se esconder. Chegou a poucos metros da cerca. O vaqueiro por um momento hesitou. Não era só medo, era a dúvida. E se aquilo não fosse só bicho? E se tivesse uma alma ali dentro, uma pessoa presa? Eu quase baixei a arma. Mas aí ele se lembrou dos bois espumando, dos cães mudos, da porta quase arrombada. Lembrou do sorriso do monstro. Ali, a dúvida virou fúria, e a fúria virou mira. E sem aviso, o vaqueiro puxou o gatilho. O estampido do tiro cortou a madrugada como uma navalha no escuro. Foi seco, limpo, e ecoou pela mata feito trovão. As aves noturnas bateram asas ao longe, e o gado recuou em tropel, empurrando-se contra as cercas. O cheiro da pólvora se misturou ao ar, já carregado de suor e medo. Peguei ele no ombro. Vi o impacto. A criatura rodou no ar, caiu de lado e soltou um grito que... Meu Deus, aquele grito! O vaqueiro tremia dos pés à cabeça, mas não por fraqueza. Era a adrenalina correndo solta, rasgando tudo por dentro. A espingarda ainda fumegava, mas ele já estava puxando o segundo cartucho. Não ia dar chance. Ele caiu, mas não ficou. Se levantou tão rápido quanto caiu. E aí veio para cima. O lobisomem veio correndo, 4 patas no chão, depois 2.
Alternava como se nem o próprio corpo soubesse o que era. Mas a velocidade era de predador. O vaqueiro mal teve tempo de mirar. O segundo tiro saiu no susto, quase sem mira. Acertou de raspão, no flanco. Não fez parar, só fez sangrar. Pensei que era meu fim. Ele pulou com tudo, os dentes à mostra, as garras prontas para abrir meu peito. Mas eu rolei para o lado. Foi por um fio. O bicho passou por ele e acertou a cerca com força. Estilhaçou madeira como se fosse papelão. Caiu de novo, mas dessa vez se levantou mais devagar. O sangue escorria, grosso e escuro, manchando o chão batido. Eu não corri. Não sei por quê. Talvez porque sabia que correr só me transformava em caça. Fiquei ali, tremendo, suando, esperando o fim, ou a chance. A criatura ficou parada a poucos metros. Os olhos ainda ardiam no escuro, mas havia algo diferente. O vaqueiro jura que viu hesitação, dor. Talvez reconhecimento? Ele me olhava de um jeito estranho, como se me conhecesse, como se soubesse quem eu era. E por um segundo me vi pequeno, diante de algo maior do que só carne e osso. O lobisomem deu um passo, mas mancou. O tiro no ombro estava cobrando o preço. Sangue pingava no chão como chuva grossa. A lua iluminava tudo como palco, e a fazenda virou cena de lenda. Foi aí que eu falei, baixinho, mas firme. Vai embora. Se for gente aí dentro, escuta. Não volta aqui. Porque da próxima vez, não erro. O bicho pareceu entender. A cabeça baixou levemente e os olhos, por um momento, perderam o brilho demoníaco. Havia dor ali, havia alma, e então ele virou as costas. Andou devagar até o limite da mata. E antes de desaparecer entre as sombras, soltou um último uivo. Não de ameaça, mas de dor, de luto, como um aviso. O som atravessou tudo. Parecia o choro de um homem misturado com o lamento de um animal. A coisa mais triste que já ouvi. O vaqueiro não relaxou. Só abaixou a arma quando o silêncio voltou a cair. Um silêncio diferente daquele de antes. Não era mais o silêncio do medo, mas da ausência. A noite seguiu lenta. Nenhum outro som veio da mata. Os cães voltaram ao amanhecer, encolhidos, como se nada tivesse acontecido. As vacas estavam vivas. Assustadas, sim, mas vivas. O sangue no curral era real. Os cacos de cerca também. Mas o que ficou mesmo foi aquele uivo, aquilo. Aquilo me marcou mais que qualquer arranhão. Naquela manhã, quando o sol finalmente apareceu por trás dos morros, o vaqueiro não comemorou. Só sentou no degrau da varanda, a espingarda de um lado e um café forte do outro. Olhou para o céu azul, limpando o suor que nem a brisa leve conseguia secar, e entendeu que tinha sobrevivido, mas não sem marcas, não sem dúvidas. O que era aquilo? Um bicho? Um homem amaldiçoado? Um castigo antigo? Eu não sei, só sei que desde então nunca mais duvidei de lenda nenhuma. E ali, sentado ao lado da fogueira, ele olhou para todos nós, os olhos baixos, cansados, a voz já falhando. Por que, meus amigos, quando o bicho olha dentro da tua alma e te deixa viver, é porque ele vê mais do que carne, ele vê história. O sol já estava alto quando o vaqueiro resolveu sair de novo. Era uma manhã estranhamente bonita, daquelas que parecem querer apagar o que a noite plantou. Mas ele sabia. Nem todo rastro some com a luz. O gado estava mais calmo, os cachorros andavam de rabo entre as pernas, mas tinham voltado para o terreiro. A fazenda respirava de novo, mesmo que ofegante. Ele foi até o curral. As tábuas quebradas ainda estavam lá, envergadas, cheias de marcas. Tinha sangue seco nos cantos do chão e no tronco principal. O ar já não cheirava a enxofre, mas o cheiro ainda estava dentro dele, impregnado na memória. Pensei em ir embora, largar tudo, mas meu velho dizia: quem corre do que viu, se perde do que é. Então fiquei.
Foi até a beirada da mata, onde o lobisomem tinha desaparecido. E lá, entre as folhas amassadas e o barro pisado, viu pegadas. Mas não eram mais de bicho. Eram pés, descalços, humanos, tamanho grande, como se o bicho tivesse virado homem de novo antes de sumir na mata. Não havia mais sangue no caminho, só pegadas indo em direção ao rio, onde a correnteza se encarregaria de apagar qualquer vestígio. Era como se a noite tivesse limpado sua própria sujeira, levando com ela o que não queria ser encontrado. Eu fiquei ali, olhando para as marcas, sem saber se agradecia ou rezava. Voltou para casa com a espingarda na mão, mas o peito cheio de dúvida. Fez café, sentou na cadeira de balanço e esperou. Por nada. Por tudo. Pela próxima lua cheia, talvez. E desde então, nunca mais apareceu. Nem o bicho, nem as pegadas. Mas toda vez que a lua cresce redonda no céu, eu olho para o mato de novo. O vaqueiro disse que não contou a história logo. Ficou guardada, remoendo por dentro. Só depois de anos começou a falar. Não para assustar, mas para avisar. Porque tem coisa que a gente não entende. Mas nem por isso deixa de ser real. A noite caiu de novo, e ele se calou por um tempo. A fogueira, já mais baixa, lançava sombras longas pelo terreiro. O vaqueiro puxou o chapéu sobre os olhos e se ajeitou na cadeira. E antes que alguém dissesse qualquer coisa, ele falou a última frase da noite, sem olhar para ninguém. Se um dia vocês ouvirem um uivo vindo da mata, não corre, não grita e, acima de tudo, não duvida. A lua, lá em cima, cheia de novo, parecia escutar em silêncio. E o vento vindo de dentro do mato trouxe um sussurro que ninguém soube dizer se era real ou só lembrança.